Parágrafo 55. No Ocidente, São Bento de Núrcia elaborou uma regra que se tornaria a espinha dorsal da espiritualidade monástica europeia. Nela, o acolhimento dos pobres e dos peregrinos ocupa lugar de honra. Mostre-se principalmente um cuidado solícito na recepção dos pobres e peregrinos, porque, sobretudo na pessoa desses, Cristo é recebido. Não se tratava apenas de palavras. Os mosteiros beneditinos foram, por séculos, lugares de refúgio para viúvas, crianças abandonadas, peregrinos, mendigos. São Bento, a vida comunitária, para ele, era uma escola de caridade. O trabalho manual não tinha apenas uma função prática, mas formava o coração para o serviço. A partilha entre os monges, a atenção aos doentes, a escuta dos mais frágeis, preparavam para acolher Cristo na pessoa que chega com o pobre e com o estrangeiro. A hospitalidade monástica beneditina permanece até hoje sinal de uma igreja que abre portas, que acolhe sem interrogar, que cura sem cobrar. Parágrafo 56. Os mosteiros beneditinos, com o tempo, tornaram-se lugares que contrastavam a cultura da exclusão. Os monges cultivavam a terra, produziam alimentos, preparavam remédios e ofereciam-nos com simplicidade aos mais necessitados. Seu trabalho silencioso foi fermento de uma nova civilização, onde os pobres não eram um problema a resolver, mas irmãos e irmãs a acolher. A regra da partilha, do trabalho comum e da assistência aos vulneráveis estruturava uma economia solidária em contraste com a lógica da acumulação. O testemunho dos monges mostrava que a pobreza voluntária, longe de ser miséria, é caminho de liberdade e comunhão. Eles não estavam apenas ajudando os pobres, tornavam-se próximos deles, irmãos no mesmo Senhor. Nas celas e nos claustros, formava-se uma mística da presença de Deus nos pequenos. Parágrafo 57. Além da assistência material, os mosteiros desempenharam um papel fundamental na formação cultural e espiritual dos mais humildes. Em tempos de peste, guerra, fome, eram lugares onde o necessitado encontrava pão e remédio, mas também dignidade e palavra. Era ali que os órfãos eram educados, os aprendizes recebiam formação, e os camponeses eram instruídos em técnicas de agricultura e leitura. O saber era partilhado como dom e responsabilidade. O abade era, ao mesmo tempo, mestre e pai, e a escola monástica lugar de libertação pela verdade. Pois, como escreve João Cassiano, o monge deve caracterizar-se pela humildade de coração, que conduz não a ciência que incha, mas aquela que ilumina por meio da plenitude da caridade. Ao formar consciências e transmitir sabedoria, os monges contribuíram para uma pedagogia cristã da inclusão. A cultura, marcada pela fé, era partilhada com simplicidade. O saber, quando iluminado pela caridade, tornava-se serviço. Assim, a vida monástica revelava-se estilo de santidade e forma concreta de transformação da sociedade. A vida monástica, portanto, quando fiel à sua vocação original, mostra que a Igreja só será plenamente esposa do Senhor quando for também irmã dos pobres. O claustro não é apenas refúgio do mundo, mas escola na qual se aprende a servi-lo melhor. Onde os monges abriram suas portas aos pobres, a
A Igreja revelou com humildade e firmeza que a contemplação não exclui a misericórdia, mas exige-a como seu fruto mais puro. Libertar os cativos. Parágrafo 59. Desde os tempos apostólicos, a Igreja viu na libertação dos oprimidos um sinal do reino de Deus. O próprio Jesus, ao iniciar sua missão pública, proclamou: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a libertação aos cativos." Os primeiros cristãos, mesmo em condições precárias, rezavam e assistiam aos irmãos presos, como testemunhavam os atos dos apóstolos e diversos escritos dos padres. Esta missão libertadora prolongou-se ao longo dos séculos por meio de ações concretas, especialmente quando o drama da escravidão e do cativeiro marcou sociedades inteiras. Parágrafo 60. Entre o final do século XII e os inícios do século XIII, quando muitos cristãos eram capturados no Mediterrâneo ou escravizados em guerras, surgiram duas ordens religiosas: a Ordem da Santíssima Trindade para a redenção dos cativos, os trinitários, fundada por São João de Mata e São Félix de Valois, e a Ordem da Bem-aventurada Virgem Maria das Mercês, Mercedários, fundada por São Pedro Nolasco, com apoio de São Raimundo de Penhaforte, dominicano. Essas comunidades de consagrados nasceram com um carisma específico de libertar os cristãos escravizados, colocando os seus bens à disposição e, muitas vezes, oferecendo a própria vida em troca. Os trinitários, com o lema Gloria tibi Trinitas et captivates libertas, glória a ti, Trindade, e aos cativos liberdade, e os mercedários, que acrescentam um quarto voto aos votos religiosos de pobreza, obediência e castidade, testemunharam que a caridade pode ser heróica. A libertação dos cativos era expressão do amor trinitário, um Deus que liberta não só da escravidão espiritual, mas também da opressão concreta. O gesto de resgatar da escravidão e do cárcere é visto como prolongamento do sacrifício redentor de Cristo, cujo sangue é o preço do nosso resgate. Conteúdo. Conteúdo.